Boa noite a todos, muito obrigado Maria Elisa pela apresentação e para ser breve quero agradecer a todos os organizadores do evento e aos restantes dos expositores deste dia por me permitir participar e compartilhar un momento que eu entendo ser muito importante e que além do máis teño a expectativa de tirar moito proveito dele, muito além do que eu possa ter para dizer para vocês sobre o asunto, né, que, ao qual considero lógicamente moi importante e por eso aceitei o convite a falar, mesmo que, como alguns saberán ou poderán inferir da miña trayectoria, non é exactamente o tipo de asunto ao qual eu estou acostumado a falar. Miña área de traballo é filosofía e historia da biologia, mas por unha exigencia do tipo de traballo que a gente faz, a gente non pode deixar de refletir sobre este tipo de asunto. Porém, inicialmente, voy a cometer un erro, voy a comenzar con un lugar común, né? Voy a comenzar falando un lugar común. E o lugar común é dizer que nada é totalmente novo nunca, né? Nada do que existe ou pode vir a existir nunca é totalmente novo. E todo o que existe sempre é unha modificación, unha recombinación, unha reorganización de alguma coisa que já existía antes. E iso vale incluso para eso que nos chamamos de ciencia. A súa consolidación e súa plena individualización como un tipo particular de emprendimento cognitivo pode situarse, acho que vocês saberán iso, no século XVII. Mas iso non debe levar a esquecer que os traballos de Copérnico, ben importantes, son do século anterior, ni tampouco debemos esquecer que nas obras de Galileo há moitos dos engenheiros do século XIV, do século XV e do século XVI. Como tampouco se pode esquecer, para ver como aquí nunca há nada totalmente novo, que no século antes de Cristo a gente ten a figura de Arquímedes, que já había incursionado na produción de un coñecimento físico no cual convergían o raciocinio matemático e o controle dos procesos naturais. Porém, se voltarmos para o século XVIII, aí já podemos ver as notas salientes e distintivas dessa ciência que se erguía rejeitando qualquer subordinação à teologia e à tradição filosófica. E acredito que o que cabe dizer a respeito dessas notas distintivas se aplica à ciência atual, incluindo aí até essas áreas do conhecimento científico que, como as ciências sociais, ainda demorariam mais de 2 séculos para se articularem. Aí, então, no século XVIII, já se podiam vislumbrar os 3 aspectos fundamentais do que hoje chamamos ciência. Sua vinculação com o experimento e observação, o fato de que seja uma produção, que a produção da ciência seja um empreendimento claramente comunitário, coletivo, e sua condição de saber que nos habilita ao controle dos fenômenos. A vinculação da ciência com o experimento e observação acredito que seja o aspecto mais conhecido do conhecimento científico. Diferentemente do que acontece com a teologia e com as disciplinas filosóficas clássicas, as proposições científicas devem ser avaliadas a partir de dados observacionais e ou experimentais. De fato, qualquer afirmação para a qual não caiba ou não seja pertinente uma avaliação observacional ou experimental, mesmo que seja indireta, fica excluída do domínio da ciência. Mas, além disso, temos também que lembrar-nos que a observação e o experimento não somente participam na avaliação do conhecimento científico, sino que observação e experimento também são parte da própria produção do conhecimento científico. Produzir formação experimental e observacional sobre o mundo é um dos objetivos centrais da ciência, e não somente um recurso para avaliá-la. Quer dizer, na ciência, o experimento e a observação não operam somente como argumentos formulados para justificar ou impugnar teorias. Experimento e observação também são procedimentos para produzir informação sobre o mundo. E isso tem muito a ver com o segundo aspecto que eu destaquei como característico da produção do conhecimento científico. O fato de que sua produção seja um empreendimento, como eu falei, comunitário ou coletivo. Os dados experimentais e observacionais que se acumulam no desenvolvimento da ciência
configuran un patrimonio que é común a unha comunidade científica e que tamén foi producido comunitariamente. Mas, ademais disso, a comunidade científica non só está envolvida nese proceso de acumulación, ela tamén é fundamental para validar os resultados desse proceso de acumulación. A comunidade científica, con súas polémicas e seus sistemas de control entre pares, valida o patrimonio de resultados observacionais e experimentais que ela mesma produz. E ela tamén utiliza eses resultados como instancias, como con evidencias, para controlar as referencias teóricas ou os referenciais teóricos que pautaron a produción deses mesmos resultados empíricos, seja observacionais ou experimentais. Eu acredito, entretanto, que a nota realmente máis fundamental da ciencia está no fato dela ser un saber que permite o controle, sempre parcial, claro, dos fenómenos por ela estudados. Na origen e na base da ciencia está o que John Dewey, filósofo americano, chamaba artes de controle. A física de Galileo era, en alguma medida, unha física de engenheiros. Mas esa vinculación entre o coñecimento e o controle non acabou aí. Ela acabou delimitando o espacio sobre o que tiveron que edificarse todas as áreas do coñecimento científico. Os coñecimentos científicos sempre deben ser referidos a procesos e variáveis accesibles ao controle experimental, accesibles a nosa intervención sobre eles. Variáveis que, en alguma medida e baixo ou sobre algunhas condições, sejam passíveis de intervención, e concretamente, ou nos casos, sobre todo, clásicamente, de alguma ciencia, dessa intervención que a gente caracteriza como intervención experimental. E iso explica o valor que o experimento e a observación ten no desenvolvimento da ciencia. Porque é no experimento e na observación que podemos constatar se estamos alcanzando esa capacidade de controle que define o coñecimento científico. E é por iso, ademais, que aquilo que escapa a ese controle e a esas intervenções tamén está excluído do dominio do que pode ser científicamente coñecido. E esa condición do saber de controle definiu, ademais, unha das formas en que a ciencia se vincula con a sociedade que a sustenta a ciencia. En grande medida, ese sustento que a sociedade dá a ciencia, fornece a ciencia, é unha aposta e unha demanda tamén direccionada ao que a ciencia pode producir de saber útil e aplicável. E iso, esa demanda ou esa aposta nesa dimensão da ciencia, o que está na base do grande prestigio social da ciencia. Coisa que, no final de contas, a gente podería decir, non é tan ruim así. O fato, entretanto, que eso non seja unha coisa totalmente ruim, é que esa valoración tecnológica da ciencia pode vir a impor limitações ao propio desenvolvimento da pesquisa científica. A demanda por resultados úteis pode acabar limitando o escopo e a variedade das agendas de pesquisa. Mas, sin negarmos esa limitación da ciencia que decorre da súa valoración utilitaria, ou sea, sin negar que esa limitación pode vir a acontecer, há que recoñecer que esa valoración envolve a admisión de que a ciencia é un coñecimento genuíno e valioso. E algunhas veces, esa valoración até pode ser incluso exagerada e un poquinho ingenua. E iso sí que non é bom, a ingenuidade jamais é algo bom. Unha valoración acrítica e ingenua de todo o que surge como putativo resultado de pesquisas científicas pode vir a ser algo pernicioso. E isto por múltiplos motivos. Un exemplo é, por exemplo, o dos usos ideológicos da ciencia. Eles, esos usos ideológicos, poden servir para respaldar posicionamentos políticos moito cuestionáveis. E eles tamén poden ajudar a impor liñas de desenvolvimento tecnológico que nem sempre foron debidamente avaliadas e que, ademais, poden responder a intereses contrarios á maior parte da sociedade que vai sofrer as consecuencias da súa aplicación. Por iso, o cidadão debería estar preparado para poder posicionarse de forma racional, non de cualquier forma, perante os resultados e os desenvolvimentos da pesquisa científica. O problema está en como saber, en como facer iso sin entrar en contubernio
cómo desenvolver esa actitud de crítica sin entrar en contubernio con esas actitudes de revolta irracionalista perante a ciencia que hoje proliferam. E esse é um dos grandes desafios justamente da educação científica. Porque, ao mesmo tempo em que nossa cultura promove uma confiança ingênua na ciência, em alguns casos, ela também promove uma atitude de repulsa irracional aos resultados da ciência. E quando eu falo de repulsa ou rejeição irracional, eu estou querendo aludir a qualquer atitude de descrença que não esteja embasada ou fundamentada em boas razões. Para duvidar, isto é um ponto muito importante, sempre há que sempre recordarlo, é necessário termos fundamentos e bons argumentos. Né? Sempre se duvida a partir do saber e nunca a partir da ignorância. Né? Duvidar não é simplesmente um exercício de descrença. Né? Qualquer de nós pode descreer absolutamente de qualquer coisa. A dúvida, quando ela tem um valor, é a dúvida que se materializa, se concretiza en un argumento bien construido en contra de una determinada posición. O sea, a duda non é como, digamos, uma atitude subjetiva, menos ainda facial, né? Non é por colocar cara de que eu duvido do que você está falando, eso non sirve absolutamente de nada, né? Há que desenvolver argumentos, e desenvolver argumentos supõe conhecimento. Por eso, non se duvida desde a ignorancia, se duvida a partir do propio saber. E iso temos que levar moito en conta para nos posicionar tanto perante a prepotencia tecnocrática quanto perante o irracionalismo brutal da ignorancia militante. A coisa é así. Por un lado, nos encontramos con a condenación de toda dúvida sobre eficiencia y conveniencia de cualquier desenvolvimiento científico-tecnológico. Así, si tentamos mostrar, por exemplo, o impacto ambiental de uma tecnologia determinada, que uma tecnologia determinada pode estar produzindo, ou que pode chegar a produzir, se se quer fazer isso, não faltará quem defenda essa tecnologia em nome das pesquisas que a balizam, deixando fora de consideração qualquer possível discussão, cientificamente pautada, sobre a pretendida imparcialidade e confiabilidade dessas pesquisas. De fato, quien presente evidencias científicas debidamente producidas que possam levar-nos a questionar a viabilidade de um desenvolvimento tecnológico, quem assume essa posição, se toma esse trabalho, sempre, e é verdade que isto pode acontecer, sempre pode correr o risco de ser homologado a um militante antivacina, por exemplo, que só pode validar sua atitude com frágeis especulações sem maior fundamento. O interesante, entretanto, é que essa confiança crítica na ciência costuma desaparecer quando se está querendo discutir as causas antrópicas, por exemplo, da mudança climática. Aí sume a confiança na ciência. Aí a coisa muda totalmente. A comunidade científica, nesse caso, passa a ser vista como uma corporação que, obedecendo quem sabe a que interesses, omite qualquer evidência contrária a essas causas antrópicas, exagerando sempre seus efeitos. Quer dizer, tanto no caso da confiança irresponsável na ciência, quanto no caso da sua rejeição irracionalista, estamos perante uma mesma atitude de desprezo pelos próprios resultados da pesquisa científica. Em ambos os casos, ademais, se procura omitir resultados e evidências em virtude de interesses econômicos e políticos. E em ambos os casos se ignora uma regra fundamental do método científico, a saber, para pôr em dúvida uma teoria científica ou um resultado de pesquisa, é preciso termos boas razões, como eu já falei antes. Mas, se essas razões existirem, a dúvida levantada não pode ser desconsiderada. É assim que a firma multinacional que promove um agroquímico ou um fármaco quer omitir qualquer evidência que levante suspeitas sobre a sua confiabilidade ou sobre os riscos que acarreta a sua utilização. E essa firma também vai pretender que só se considere aquela evidência produzida pelas pesquisas que ela direta ou indiretamente patrocinou. Enquanto isso, os fundos de investimento que não querem assumir as quedas de rentabilidade que podem impor algumas normativas de proteção do meio ambiente, esses fundos de investimento, digo, vão querer desautorizar as evidências científicas sobre o impacto ambiental das tecnologias que eles promovem. E isso os levará a denunciar a conspiração de uma comunidade científica que trabalha em conluio com ONGs de ambientalistas criptomarxistas, que seria a narrativa
que a gente conhece porque é uma narrativa oficial no Brasil eso. Esse, porém, é só um tipo particular de manipulação ou de negação do conhecimento científico. Não é o único que anda por aí. Ese é o caso en que grupos económicos y políticos son levados a negar evidencias científicas cuya aceitación resultaría contraria ou é de fato contraria a seus intereses. Mas, nos últimos anos, estamos asistindo ao surgimento ou ao renascimento de outro tipo do chamado negacionismo, embora eu não goste muito da palavra. Aí está acontecendo, estamos vendo, né, um surto de militância anticientífica que, embora muitas vezes entre em sinergia com esses interesses do que eu vinha falando, de fato, parece ter outra raiz e outras motivações. Embora, insisto, no campo político, funcionem como discursos aliados. Penso, por exemplo, na pretensão de que essas crendices, como o criacionismo ou até o terraplanismo, possam vir a ser seriamente consideradas como parte da formação científica. Aí não parece aí haver um interesse econômico imediato, possivelmente sim político, mas mesmo no caso de um interesse político, este outro tipo de repulsa à ciência da qual agora eu estou falando, parece ser algo diferente da atitude de tergiversação ou de omissão da evidência científica que pode vir a adotar um político que apoia ou deixa de apoiar um desenvolvimento tecnológico em virtude dos rendimentos políticos imediatos que isso possa trazer para ele. Essa forma de militância por ignorância que leva a reivindicar o criacionismo ou terraplanismo está animada por um tipo de oscurantismo que voy a llamar de logofóbico, de fobia à razão, cuyo objetivo parece ser a impugnação de qualquer controle racional sobre nossas crenças e convicções. O criacionismo e o terraplanismo parecem consagrar o direito de dizer e pensar qualquer coisa e de agir em consequência, sem admitir nenhum exame crítico sobre essas afirmações e pensamentos. A ideia parece ser, eu tenho direito a pensar o que eu quero e não quero dar explicações a ninguém de aquilo que eu acredito e penso. Mas, se essa não for a intenção que subjace a essa forma de logofobia, em definitiva, eu não sou psicólogo, o fato é que esse é sim seu efeito discursivo, ou se preferem, seu efeito ideológico. A logofobia promove uma ordem política na qual a argumentação já não tem valor algum. Isto é, uma ordem política na qual somente importa a força das convicções, junto com o número e a força dos que compartilham essas convicções. Essa atitude é muito funcional para qualquer projeto ou ordenamento político que, em última instância, precise, para se impor ou para se sustentar, de um acatamento resultante da força efetiva ou virtual e não do consenso racional. Para um projeto assim, a autoridade da argumentação deve ser derrogada. Por isso, para um projeto assim, é muito bom que, prima facie, todos se sintam autorizados a dizer e sustentar o que acharem, o que pensarem, sem jamais ter que dar razão pelas suas posições. Em última instância, se chegado o caso, alguma dessas posições chegarem a incomodar aqueles que não devem ser incomodados, tampouco serão necessários argumentos para acabar com elas, porque os argumentos já estão fora de jogo. Em realidade, é impossível preservar e consolidar um regime de democracia política e de convívio racional sem algum respeito pelo valor da argumentação. E é aí que a cultura e a educação científica têm um papel importante a desempenhar. A educação científica não somente serve para formar técnicos e engenheiros eficientes, sino que a educação e a cultura científica também servem, ou deveriam servir, pelo menos, para formar cidadãos que aceitem o valor da argumentação e que sejam capazes de desenvolver um pensamento argumentativo, reconhecendo, inclusive, todas as dificuldades e armadilhas nas que esse pensamento pode cair e se extraviar. Isso, é claro, exige que a educação científica, que não pode ser somente responsabilidade da escola, seja sólida e rigurosa. Mas também exige que o conhecimento científico seja considerado como uma manifestação cultural valiosa para além de seu valor tecnológico. Somente assim
se poderá promover uma atitude favorável ao conhecimento científico e ao pensamento racional em geral. Uma atitude que não claudique tão facilmente perante o mito de que tudo é questão de convicções ou de desacordos ideológicos recalcitrantes a qualquer mediação argumentativa. De fato, insistir só no valor utilitário do conhecimento científico é um engano, um erro. Primeiro porque esse possível valor nem sempre é claro, nem sempre existe, e procurarlo pode levar a enviesar a formação científica. Mas, además disso, insistir nesse valor utilitário do conhecimento científico pode ir em contra da formação do que se pode descrever como um gosto pela ciência. Um gosto que é tão importante quanto o gosto literário, que numa cultura deveria ser pelo menos tão importante quanto o gosto literario. O gosto literario tampouco é muito importante na nosa cultura, mas pelo menos, né, o gosto científico non debería ser menos importante do que ele. E que además pode ser un dos grandes antídotos contra ese irracionalismo cuya proliferación agora nos está preocupando. Infelizmente, cuando a formación científica non só está limitada por esas exigencias utilitarias das que eu falei, mas tamén está reducida a ser un entrenamento destinado a superar as pegadiñas dunha proba de múltiple escolla, cando a situación é esa, bastante triste, o desenvolvimento dese gosto epistemológico acaba ficando seriamente comprometido. Aí, ademais, a ciencia deixa de ser vista como resultado de un modo de pensar e de argumentar, pasando a ser considerada como un conjunto de protocolos para resolver charadas, para resolver problemiñas chatos. Iso faz que a formación científica se transforme no que a gente poderia chamar como un capital simbólico inerte, un capital simbólico que non pode ser utilizado por aquele que o ten e que acaba se perdendo. Un capital simbólico, entón, sempre minguante, cuyo detentor nunca saberá saber usar como ajuda para pensar nos problemas que posan le interesar ou para posicionarse perante os discursos que circulan en seu ámbito cultural. Mas, no que tange a isto último, eu quero asinalar un último asunto que tamén ten a ver con as barricadas simbólicas que a formación científica pode opor á ofensiva irracionalista. Trátase de unha cuestión moito concreta, mas que é crucial. Unha boa educación científica non pode deixar de dar subsidios para algo que é esencial no desenvolvimento da propia pesquisa científica, mas que tamén é moito importante para cualquier cidadão. Falo de unha coisa que pode parecer exquisita, falo da posibilidade de desenvolver unha actitude crítica e irracional perante as autoridades epistémicas. É obvio que nem todo aquilo que sabemos o sabemos en virtude de evidencias e argumentos. Moito do que sabemos o debemos ao que consideramos fontes autorizadas. Non poderíamos facer nada sen elas. E unha boa educación crítica, científica, mas non somente científica, debería propiciar un bon manejo desas importantes fontes de conhecimento que non son evidencia e que tampouco son propiamente a argumentación. En moitos casos, o raciocinio que permite distinguir entre fontes ou autoridades confiáveis e non confiáveis pode ir alén da nosa propia capacidade de avaliar unha tesis, hipótesis ou teorías científicas. E iso vale até para os propios cientistas. Súa formación, por iso, supón un bon manejo do recurso a autoridade. O cientista sabe facer iso. E a educación crítica tamén debería ayudar a saber facer un bon uso da autoridade. Ese manejo crítico, reflexivo, racional da autoridade epistémica mereceu algunhas páginas en vellos tratados de lógica, como a lógica de Port-Royal do século XVII ou incluso na lógica de Jaime Balmes do século XIX. E debería ser algo discutido pela filosofía da ciencia e tamén pela didáctica da ciencia. Nós ainda deveremos dar unha explicación máis clara, mellor articulada de por que, por exemplo, a revista da FAPESP é máis segura de ser considerada do que o grupiño de WhatsApp do meu predio. Eso debería formar parte, eso debería estar presente na propia educación científica. Bom, e iso entón é o que eu tiña para dizer, acho que máis ou menos respetei o tempo que eu contaba para expor.